ao candidato Léo Souza acerca do tema. Agricultura. Eu acredito que o asfalto seja muito importante, mas eu também andei em todas as comunidades rurais. Eu posso dizer para você, nós temos hoje no nosso partido o presidente, o Adalberto, um dos grandes produtores rurais da nossa região, que movimenta inclusive fortemente a economia local, assim como nós temos também muitos amigos que se encontram ali na comunidade do Maçambará, e a gente conhece bem essa realidade. Mas eu acho que a gente não pode só preocupar com a estrada, não, com o asfalto, não, porque se você tem uma estrada bem conservada, naturalmente eles ficam satisfeitos, mas você tem que cuidar da infraestrutura como um todo. Eles necessitam de uma internet de qualidade, né, para ter acesso à informação. Muitas vezes a rede elétrica que chega a essas comunidades rurais, ela é deficiente, não tem como o produtor implementar um sistema mais robusto de irrigação, né? A gente sabe que muitas vezes falta da parte do poder público uma participação mais efetiva nas comunidades rurais através da Emater, que hoje ela tem, né, muitas dificuldades para estar presente, porque o suporte técnico ele é fundamental. Então a gente precisa ampliar. Eu não acredito que os produtores rurais necessitem só de asfalto, não. Eu acho que a gente tem que manter o compromisso de asfaltar 100% das estradas rurais. Mas eu acho que, principalmente, ouvir os produtores é fundamental. E isso, infelizmente, eles não têm tido, não. O orçamento hoje do município é em torno de 2 milhões de reais ao ano, e as políticas públicas que foram implementadas aí, nos últimos anos, não chegam a 100 mil reais, a não ser o asfalto. Então, eu acho que a gente tem que ampliar um pouquinho esse leque, aí a gente tem que pensar mais no produtor rural, que é quem está acompanhando nós e que coloca o pão na nossa mesa. A realidade é essa, é ele o responsável por colocar o alimento na nossa mesa. Trabalha pesado de sol a sol, precisa de ser respeitado e precisa principalmente de ser ouvido. Ele não quer que a gente chegue lá e fale o que tem que fazer, não. Ele vai nos ensinar o que a gente precisa fazer para melhorar a vida dele. Muito interessante do seu posicionamento. Eu acredito que eu fui um dos que mais reivindiquei o retorno da feira de quarta-feira, né? Fiz isso publicamente nas minhas redes sociais. Inclusive, eu acredito que essa feira poderia ser expandida, né? Fica sempre o interesse de beneficiar só quem está no centro da cidade. Essa feira ela poderia ir para o Barreiro, ela poderia ir para a Barra. Conversando com os produtores, eles mesmos falaram, ó, se tiver a possibilidade da gente colocar a feira em mais um dia da semana, em mais uma comunidade da semana, para nós é muito interessante. Eles precisam desse espaço, eles precisam ser respeitados. Eu acredito que esse deva ser o caminho, escutar eles, para ver o que eles têm para propor que seja benéfico não só para eles, mas também para a população. Essa feira, seja ela de quarta ou seja ela de sábado, ela pode ser expandida para as comunidades. Isso é uma proposta que a gente tem, que eu acredito que é plausível e que seja interessante para quem está lá na Barra, para quem está no Barreiro, para quem está na Colônia, para quem está na Piedade, que precisa ter acesso a esses alimentos fresquinhos e muito mais baratos, com muita qualidade, inclusive. Emprego e renda. Candidato Léo Souza, o senhor tem 1 minuto para a sua questão. Perfeito. Hugo, eu acredito que esse seja um tema muito relevante, né? E eu, particularmente, que sou do setor industrial, que acompanho as quedas e o avanço da economia regional, acredito que seja muito importante oferecer ao cidadão a oportunidade de emprego. E isso se dá com a indústria forte, com o comércio forte. O que você pensa nesse sentido? Quais as alternativas que você elaborou para apresentar para o cidadão riobranquense que está lá muitas vezes desempregado, sem ter recursos, né, que eu acho que está interessado muito nessas nossas propostas, a criação do Departamento de Desenvolvimento Econômico, que é implementar hoje na Sala Mineira do Empreendedor, que infelizmente é uma opção que o município tem de implementar o desenvolvimento econômico e que está abandonada, né? A gente vê que em outras cidades a Sala Mineira do Empreendedor, inclusive, tem parcerias com a Receita Federal, permitindo que os contadores tenham acesso a serviços básicos para abertura de empresa. Juntamente com a Associação Comercial, eu sou um associado ativo, inclusive foi através do meu intermédio que a gente trouxe o BDMG para a cidade de Visconde do Rio Branco, e através disso ter diálogo. Hoje o município não tem dados da economia, a gente muitas vezes não tem conhecimento disso. Eu acredito que o município deva se importar, porque o governo não produz riqueza, quem produz riqueza é o empresário, é o comerciante e é o trabalhador. Eles precisam ser valorizados. Realmente a gente precisa implementar isso, porque a gente ficar só esperando que o recurso caia nos cofres públicos não é alternativa. A gente precisa transformar Visconde do Rio Branco em uma cidade competitiva economicamente.